Daí, pessoal, mais uma resolução. Duas chapas de aço no formato de triângulos regulares de lado 2 raízes quadradas de 3 decímetros têm um lado comum e estão situados em planos que formam um ângulo de 60 graus, conforme a figura a seguir. Calcule a distância entre os centros de gravidade G1 e G2 desses dois triângulos. Bom, para deixar essa resolução com um formato mais aproveitável, né, deixar a questão com a resolução mais clara, eu vou acrescentar aí duas figuras auxiliares para a resolução. Então eu tenho aqui primeiro a figura de um triângulo equilátero mostrando o centro de gravidade, que é o ponto G, e depois eu tenho uma outra figura que é auxiliar colocando esses dois triângulos equiláteros aí no plano como se fosse em 3D. Tá? Então eu vou primeiro me concentrar nesse triângulo equilátero, vou explicar por que eu acrescentei esse triângulo equilátero na figura. Bom, primeiro, acrescentei porque diz que os triângulos que estão associados, estão lado a lado, eles são triângulos regulares. Os polígonos regulares são aqueles onde os lados têm a mesma medida e os ângulos internos também. Então, polígonos regulares, eles têm lados de medidas iguais e tem também ângulos internos também de medidas iguais. Então, esses são os polígonos regulares. Por exemplo, o quadrado também é um polígono regular, porque os lados têm a mesma medida e os ângulos internos também têm a mesma medida de 90 graus. Bom, então se trata de um triângulo regular, portanto, se trata de um triângulo equilátero. É isso que ele quis me dizer. E o lado ou os lados desse triângulo equilátero ou desses triângulos equiláteros equivale a 2 raiz quadrada de 3 decímetros. Bom, ainda sobre esse triângulo equilátero, eu quero lembrar para ti que quando eu traço a altura do triângulo equilátero, esse ponto G, chamado baricentro do triângulo, ou ainda é o centro de gravidade ou centro gravitacional do triângulo, ou ainda centro de equilíbrio do triângulo. Então, esse ponto G, esse baricentro, ele divide a altura em dois segmentos. Esse segmento, em relação ao lado aqui, ó, ele é menor, que está perto do lado ele é menor, e ele vale, então, 1/3 da altura toda, enquanto que essa outra parte para cima aqui do baricentro em direção ao vértice, ele é o dobro desse segmento menor, ou seja, eu tenho aí 2/3. Então, o baricentro divide a altura em 1/3 e 2/3. 1/3 é do baricentro para o lado e 2/3 do baricentro para o vértice. Inclusive, esse segmento que mede 1/3 da altura, ele equivale ao apótema ou ao apótema do triângulo retângulo, do triângulo equilátero. Ok, então transportando isso para a figura, eu tenho que essa medida aqui, ó, vai desde o G2, que é o baricentro desse triângulo, que eu posso chamar de triângulo 2. Então, essa medida aqui, ó, é o meu 1/3 da altura. Então, isso aqui vale 1/3 da altura. Assim como esse outro segmento para cá, ó, também é 1/3 da altura. Como as alturas são iguais porque os triângulos são equiláteros, têm o mesmo lado, então esses dois segmentos também têm a mesma medida. Então isso vai servir para uma análise mais adiante. E aí eu quero também salientar porque eu coloquei essa figura aqui. Essa figura em 3D aqui é para te dar ideia melhor do que eu tenho na questão. Essa figura, como ela veio apresentada na questão, ela ficou muito planificada, né? Muito planificada, e eu não consigo perceber claramente esse ângulo de 60 entre os dois triângulos. Quando eu coloco assim em perspectiva, eu percebo aqui, ó, o ângulo de 60 graus entre os dois triângulos. Então, como se esses dois triângulos estivessem de pé, um em cada plano, e esses planos perfazendo um ângulo de 60 graus entre si. É como se fossem duas paredes triangulares com um ângulo de 60 entre si. Inclusive eu posso fazer como na figura aqui, ó, traçando a linha da altura aqui, ó, mais ou menos a olho.
E aqui também a linha da altura desse outro triângulo equilátero. E 1/3 seria o ponto G, mais ou menos aqui, ó. Eu tenho o G1, aqui 1/3 mais ou menos o G2, e aqui eu tenho a distância entre G1 e G2, que é o que está sendo pedido, né? Distância G1 e G2. E aí aqui estaria o ângulo de 60 graus também, ó. Então, aqui a figura em perspectiva de repente dá uma clareza melhor de como está funcionando. Então é como se essa linha G1 e G2 ficasse no ar, né? Ficasse entre as paredes triangulares. Ok. Voltando para a resolução. Lembra que esta medida aqui é 1/3 da altura. Então a altura do triângulo equilátero é dado pelo lado desse triângulo equilátero, que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 2. É a fórmula da altura. Se eu não lembrar dessa fórmula, vou rapidamente aqui, ó. Eu venho para cá, o triângulo equilátero está aqui, ó. Deixa eu melhorar esse triângulo aí. Aqui eu tenho o triângulo equilátero. Aqui a altura que eu estou querendo. Isso aqui mede lado do triângulo e aqui mede lado dividido por 2 do triângulo. E aí, aplicando Pitágoras, aqui a hipotenusa, L ao quadrado igual L sobre 2 ao quadrado mais a altura ao quadrado que eu quero descobrir. Então L ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado fica L ao quadrado sobre 4, já trago para cá, isolando, né? L ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado. L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, fazendo o mínimo múltiplo comum aqui dá 3 L ao quadrado sobre 4. Isso é igual a H ao quadrado. H é igual a raiz quadrada positiva de 3L ao quadrado sobre 4. E aí a altura é igual. 3 não tem raiz exata, permanece. L ao quadrado, a raiz, corta a raiz com potência, pula para fora o L. Permanece, portanto, aqui o 3 que não tem raiz exata e a raiz de 4 que é 2. E aí está a expressão que define a altura do triângulo equilátero. Caso eu não lembrasse, né? Podia ter aplicado Pitágoras aí. Daí vou voltar para outra lâmina. Está aqui então a fórmula da altura, L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. E aí vou fazer a substituição. O lado ele me deu é 2 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 da fórmula, e aí divide por 2. E aí eu tenho aqui, cancela esse 2 com esse 2, e a altura está resultando raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. Então, 3 decímetros. Isso é a altura do triângulo equilátero. Esse 3, então, equivale a toda essa dimensão aqui, ó. Como eu sei que o lado do triângulozinho que eu formei ele é 1/3 disso, né? Então, aquele segmento aqui, ó, que eu vou chamar, portanto, de x, esse x é 1/3. Então, é 3 decímetros, divide por 3, e o x aqui está valendo 1. E aí observa que esse x, ele é o lado desse triângulo equilátero. Por quê? Se aqui é 1/3 da altura, aqui também é 1/3 da altura, isso aqui também é x. Esse 1/3 aqui também vai ser a medida x, que é igual a 1. Então é como se eu estivesse construindo um triângulo equilátero assim, ó. Aqui é 1, aqui é 1. E eu quero descobrir essa medida aqui, que é aqui G1 e G2, que eu vou chamar aqui de Y. Eu quero descobrir esse Y. Eu sei que aqui é 60 graus, pela figura. E aí pensa, ó, como eu tenho dois lados iguais, os ângulos opostos a esses lados iguais devem ser iguais.
Então, esse ângulo aqui, ó, tem que ser igual a esse, porque esse ângulo se opõe a 1 e esse outro ângulo também se opõe a 1. Como lá já é 60 e a soma dos internos do triângulo é 180, me sobra 120 graus para distribuir para esses dois. Então, logicamente, que esse aqui tem que ser 60 também e esse aqui 60 também. E aí eu tenho três ângulos iguais, três lados iguais, triângulo equilátero, e esse y fica, portanto, igual a 1. Já que eu tenho três lados iguais, em consonância com esses três ângulos iguais que eu obtive agora. Portanto, a distância G1, G2 é igual a 1 decímetro, alternativa C. Ok? Então é isso. Espero que essa resolução aí contribua com os teus estudos. Fica o meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.